Agora eu vou chamar aqui o Mário, é o Mário Coelho, que é presidente da Associação Brasileira de Biogás e Metano. Tá bom? O Mário vai falar um pouco sobre a questão da associação e das possibilidades e os desafios aí do biogás a nível de Brasil, né? O Mário, ele é engenheiro agrônomo, né, com uma grande experiência nessa questão de produção e de projetos de viabilidade. E nós vamos passar a palavra para o Mário, que vai fazer uma análise, né, da questão do biogás a nível nacional. Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação, na condição de presidente da Associação Brasileira de Biogás e Metano, poder estar aqui no evento da BBM. Nós tivemos semana passada na PUC em Campinas, teremos dia 13 de outubro na Expo Ijuí, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e dia 26 de outubro em Novo Hamburgo, outro evento, divulgando o biogás, que é um dos setores que ainda não está realmente conhecido do brasileiro. Hoje, qualquer pessoa sabe o que é solar, o que é eólico, mas quando se fala biogás, existem o conceito biogás, a palavra biogás é conhecida, mas o que o biogás pode fazer, né? Existe uma gama de possibilidades do biogás e no futuro será feito, né, a petroquímica aí do biogás, produzindo plástico verde, grafeno e várias outras coisas que possibilitam também ganho e renda, né, com o biogás. Então, uma das coisas, né, que existe hoje é a tecnologia para a produção de biogás, ela já está estabelecida. Hoje, quem quiser colocar uma planta de biogás, seja ela com empresas brasileiras, estrangeiras, ela consegue colocar com qualquer tipo de substrato, qualquer mistura de substrato. Existe essa tecnologia apropriada para a produção do biogás e utilização na geração de energia elétrica ou produção de biometano. E a tecnologia a ser escolhida, ela é em função do tipo de substrato. Então, de acordo com o teor de matéria seca que tiver, a quantidade de água que esse substrato tem, ou como ele se dispõe ou se disponibiliza para a utilização no biodigestor, se pode escolher uma dessas tecnologias. A mais apropriada e a que deu, né, que no Brasil todos conhecem, é para a suinocultura, onde tem esse modelo canadense de lona, onde, pela quantidade de excesso de água que o produtor rural usa para a produção de suínos, a concentração de matéria seca gira em até menos de 2%. E esse é o modelo mais adequado para isso. No momento que você tem um teor de matéria seca maior, os biodigestores, em termos de investimento e retorno econômico, eles têm uma outra configuração. 90% de todos os biodigestores no mundo são da tecnologia de fermentação líquida, que é aquela que tu consegues bombear o substrato com uma quantidade aí de água suficiente para ser movimentado através de bombas. Então, ele pode ter, em média, 15% de matéria seca, né? Se utilizar o milho, até 33%, o milho degrada muito rápido no biodigestor, né? E outros modelos, como, ainda dividindo, né, a forma de abastecer esse biodigestor, ele pode ser de forma contínua ou descontinuada, e aonde, com maior concentração de matéria seca, de até 40%, 45%, naquele sistema de empurrar o substrato, e quando ele tem a possibilidade de empilhar, que seria o resíduo sólido urbano orgânico, né, na condição de sistemas de garagem. Esses já estão bastante desenvolvidos. Só rapidamente, assim, para dar uma questão de visual, né, bem conhecido, o canadense, o plug flow, que é o de empurramento para esgoto, o de fermentação líquida e o de garagem, né? Pode passar. Então, as oportunidades para o setor de biogás dentro do Brasil hoje, elas podem ser na área de geração de energia elétrica, aproveitamento de calor, né? Infelizmente eu não coloquei ali, mas calor também tem uma grande utilização, principalmente no meio rural, onde pode ser utilizado para secagem
de grãos, né, dependendo da quantidade de energia elétrica que for gerada também, né? E na questão do biometano para substituição do GLP, gás natural, diesel, gasolina, óleo BPF, óleo combustível, né? E também para geração até de energia elétrica, aonde é possível substituir o diesel em sistemas de ilhas. Só a Amazônia tem 67 municípios que se utilizam de diesel para a geração de energia elétrica, e o biometano pode ser produzido uma quantidade tal que o Brasil vai ser o maior exportador de biometano do mundo. Então, a proposta, né, hoje, com a geração de biogás ou biometano, ela se adequa muito bem à questão da COP21, né, esse acordo que foi assinado em Paris, porque ele substitui fontes de energia fóssil, né, de uma forma tal a gerar renda e também possibilidade de dar sustentabilidade no campo. Então, os principais pontos da COP21, que é a pobreza, a fome e o problema ambiental, que são gerados, né, por esse modelo de consumo nosso e de desenvolvimento, né, a utilização de energia para geração de capital e alimento, ela proporciona o prejuízo com relação ao efeito estufa, uma agricultura insustentável e solos degradados através de uma adubação química pesada, né, que acidifica o solo, e commodities com preços baixos e alto custo de produção. Com a produção de biogás, a gente tem a geração do adubo orgânico, que proporciona um aumento de produtividade no campo, acabando com a fome, aumento da geração de renda, que reduz a pobreza e mitiga todos os problemas ambientais, solucionando muito dos problemas ambientais. Então, essa forma como o biogás se encaixa, né, nessa questão, levou o Brasil, né, a propor o RenovaBio aqui no Brasil, que tem algumas questões que poderiam ser melhoradas, né, mas está avançando aos poucos para o Brasil também conseguir, né, atingir aquilo que prometeu na COP21. Então, um dos grandes problemas hoje no Brasil, e todos sabemos, né, e as grandes empresas e todas, quem trabalha no ramo de geração de energia elétrica sabe que a geração através de hidrelétricas ela está esgotada. Não sei se felizmente ou infelizmente, né, o marco para isso foi Belo Monte. Belo Monte provou que é uma forma insustentável de desenvolvimento. Hoje, se nós formos ver, 70% ainda do potencial que o Brasil tem para geração de energia através de hidrelétricas está na Amazônia. Então, é quase que impossível, né? Existe a possibilidade, por exemplo, da distribuição de energia caríssima, né? Uma resistência muito grande da sociedade. Qualquer hidrelétrica aí que começar a ser licenciada vai levar mais de 30, 40 anos para licenciar. Então, a geração distribuída é a bola da vez e uma grande oportunidade para o biogás. Então, mais de 80%, desses 50%, né, de energia que a gente já tem de hidrelétricas, estão instaladas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, onde, pela questão, né, de densidade demográfica, não existe mais possibilidade de implantação de hidrelétricas. Então, a gente pode ver, né, pelas questões das bacias, 70% está aqui na bacia amazônica, então o comportamento hídrico aqui é igual em todos, pode passar. Então, tirando também dados da ONS, né, cada coloração aqui representa um ano, e a gente sabe que a condição de chuvas na Amazônia ela está concentrada agora, começa em final de novembro, dezembro, e aqui está a grande concentração de chuvas. Depois, a chuva para, e há também, com o cessar das chuvas, um decréscimo da geração de energia. Isso são dados em cima do que existe de capacidade instalada no norte, de 17 mil. Então, por mais que aqueles 70% lá que gerariam ou teriam uma potência instalada de 88 giga, em 7 meses do ano não chegaria a 15 gigawatts de produção média. Então,
essas 94 hidrelétricas que estavam programadas para a Amazônia, se fossem realmente instaladas, causaria uma grande dependência da utilização de térmicas, porque nesse período, né, aqui teria que estar, no mínimo, essa diferença aqui, sendo gerada através de térmicas. Então, isso aí faz com que esse sistema, as que existem hoje, elas continuam tendo uma função enorme, vão continuar tendo, mas como forma de desenvolvimento para a geração, se esgotou, né? Pode passar. Então, nesse modelo, né, eólico, solar, que são as únicas duas fontes que os bancos conhecem, biogás eles não sabem o que é, não financiam uma planta de biogás. Se alguém chegar no banco, eu quero financiar um projeto de biogás, eles dizem, vamos ver se a gente encontra uma linha que se encaixe, né? Então, vocês vejam aqui a forma como o biogás, na verdade, ela é a única energia de base que pode sustentar as outras energias sustentáveis de forma sustentável. Porque, senão, é preciso utilizar diesel, gás natural, que são energias sujas. E não está nada alinhado com a COP21. E eu fiz um exercício aqui de comparação para a geração de 3,66 megawatts médios. Para ter essa geração durante o ano, a gente teria que ter uma potência instalada de solar de 24,4 mega e no eólico de 14,64 mega, porque as eficiências são diferentes, né? Além do que, aqui existe um fator que não é levado em consideração, que é o custo que tem de ligar uma térmica para essa, que nunca é somada. O custo da geração eólica é R$280 ou R$300. Sim, mas e quanto custa quando liga uma térmica para atender a falta da geração de energia eólica? Isso aí ninguém soma. Então, o biogás é uma geração de energia de base real com preço real, né? Então, numa capacidade instalada de 4 mega, a gente vai precisar de conexão à rede de 4 mega. No solar, a gente precisa de uma conexão de rede de 24,4 para a geração da mesma energia durante o ano. Então, todos sabemos o custo que está tendo lá a Belo Monte agora para fazer a distribuição de energia. Imagina se fosse ela uma solar para gerar, então o custo seria 5, 6 vezes maior, então é praticamente inviável. Essas três fontes de energias, elas têm que ser pensadas em conjunto. Para cada projeto, sei lá, de solar ou de eólico, teria que ter obrigatoriamente um projeto de base biogás na região onde ela fosse gerada. Porque imagina, no meio rural, hoje ninguém tem energia elétrica. Existem empresas grandíssimas como a SLC, as grandes lá, produtoras de semente com 50, 100 mil, 500 mil hectares, investindo em algodoeira, investindo com motores agora com potências elevadíssimas. Eu sei de uma fazenda de 60 mil hectares que teve que comprar 3 motores de 650 para tocar a algodoeira, porque eles não têm energia na rede para ligar, para deixar os motores ligados. Queima motor. Então, praticamente hoje o Brasil, né, quem carrega o Brasil nas costas é o agronegócio, e o agronegócio não consegue investir para continuar levando o Brasil nas costas, porque não existe energia de qualidade na rede. Imagina se nós colocássemos solar e eólico na rede, ou começar a colocar solar no meio rural, não vai adiantar em nada, porque só vai aumentar a intermitência. Ou seja, a oscilação da rede vai aumentar. O que vai solucionar o problema é o biogás como energia de base. Então, essa questão da Alemanha, que está trabalhando o Power to Gas lá na Alemanha para armazenamento de energia, no Brasil seria caríssimo, é inviável, inviável. Então, isso aqui, o ano passado eu participei do seminário na Alemanha, e o professor Schwartz, da Universidade de Cottbus, que desenvolve um trabalho de armazenamento de energia dentro da universidade para poder solucionar esse problema que foi causado pelo solar e pelo eólico, que eu vou mostrar aqui. Tu pode colocar um pouquinho d'água para mim aqui? A gente vai ver na sequência desses slides aqui, e esse aqui é o cenário do ano de 2000. Né? O que está em vermelho é o eólico, o que está em verde
é a biomassa. E o que está em amarelo, que ainda não se enxerga, é o solar. Agora vamos passando para ver o desenvolvimento desse tipo de energia na Alemanha no ano 2000. No ano de 2005, eólico, o fotovoltaico e o biomassa já estão aparecendo. Vocês vejam no sul aqui o desenvolvimento do solar, pode passar. 2010, vejam que os pontos amarelos já estão em maior quantidade, pode passar. E aí, 2013, né, vocês vejam o desenvolvimento que teve, pode passar. E aí, a cada dia, a partir de 2013, 2014, o Sistema Nacional teve que fazer de 200 a 300 intervenções diárias para a suspensão da geração térmica, porque sobra, aí começa a sobrar 15 giga em determinados horários, que tu precisa ligar, ó, desliga aí que está gerando excesso aqui e está causando problema. Então, qual foi a ideia desse Power to Gas? É que, quando houvesse esse excesso de energia, a energia fosse armazenada em baterias, né? Só que é um sistema muito caro, bateria para armazenamento de energia nunca vai funcionar, porque é um sistema muito caro. E o que estão fazendo em Cottbus? O armazenamento dessa energia em carros elétricos. Então, todo o sistema inteligente ele vai reconhecer que há um excesso de energia e vai jogar toda essa energia para os carros que estiverem estacionados, as pessoas trabalhando e conectadas na rede. Então, esse é o sistema pensado para nós. Olha, isso é um sistema caríssimo também, que não pode passar. Então, o que acontecia em 2005, quando havia pouca fonte de energia? Em 15 minutos, esse excesso na rede, como foi mostrado aqui pelo Vicente, ele ainda é pequeno, como acontece no Brasil hoje, né? Era 300 megawatts que o sistema nem reconhecia. Em 2014, em 15 minutos, já passa a ser 3 gigas. Pode passar? Retorna. E em 24 horas, vocês vejam aqui que nós estamos no ano de, acho que 2016, em torno de 15 a 20 giga, né, em 24 horas. Então, isso aí causou um problema enorme que agora eles vão ter que solucionar colocando mais dinheiro em armazenamento de energia, que é o desenvolvimento desses carros. Hoje, se vocês forem na feira de Hannover, tem estandes lá. O ano passado era 1 ou 2 estandes só ofertando esse tipo de tecnologia, ou seja, vai encarecer o sistema, né? Pode. Então, hoje no Brasil, o que está acontecendo com nós? O Rio Grande do Sul, que investiu não muito em energia eólica, hoje já não tem rede de distribuição suficiente para exportar essa energia, né? Não tem como nem participar de leilão, porque não tem rede de distribuição de energia para despachar o que for investido em eólico, justamente porque a intermitência do sistema necessita uma rede muito ampla para o despacho dessa energia, né? Pode passar. Na Alemanha, né, citando a oportunidade com relação a plantas energéticas, e o Brasil, a gente possui, depois eu vou mostrar, 230 milhões de hectares que não estão sendo utilizados, né, com toda a bioenergia produzida na Alemanha, quase metade dela é a partir do milho, o que representa 12% da área dedicada à agricultura. Então, eles possuem 1,2 milhões de hectares com milho para silagem, para geração de energia elétrica, que dá uma geração média de 3,4 giga por hora e uma produtividade de 23,7 megawatts por hectare de energia, né? Pode passar? Vocês vejam, até o Christian mostrou aquela foto do Brasil e da Alemanha comparando, né? Em termos de tamanho, ela é quase igual a Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que só o Rio Grande do Sul, em termos de agricultura, é 3 vezes maior que a Alemanha, né? Porque nós temos 17 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, que em determinados locais é possível fazer 3 safras. Ou seja, se no Rio Grande do Sul for feita uma safra de verão e uma de inverno, a gente já tem 3 vezes
o que a Alemanha faz de agricultura, né? Existem mais de 9.000 plantas, né, na Alemanha, 4.000 só nesses 2 estados de baixo, né, que é Bayern e Baden-Württemberg, e com uma média de 4,1, potência instalada de 4,1 giga, que geraram 43.000 empregos. Então, o biogás é um setor que tem como gerar bastante emprego. Pode passar? Então, vejam, hoje no Brasil nós temos 77 milhões de hectares dedicados à agricultura, 230 milhões para pastagem, né, com uma produtividade, só a soja a gente tem 33 milhões de hectares. E o milho, que deveria ter no mínimo a mesma área, é um pouco menos da metade. E com tendência de cada vez produzir menos, porque não dá renda produzir milho. E esse milho ele só é produzido por efeitos de rotação de cultura, porque senão a produtividade da soja começa a decair. Hoje o agricultor ele planta o milho com menos tecnologia, somente para terminar com as doenças de solo que vão se multiplicando para a soja, né, para efeito de rotação de cultura. Pode passar. Então, aqui só para ver o tamanho que seria isso, né, e dar uma noção do que o agricultor pode ganhar com isso. Se a gente levar em consideração 1 hectare de milho, uma safra, cuja produtividade por hectare de silagem de milho seja de 40 toneladas por hectare, isso aí um agricultor no Rio Grande do Sul faz com R$2.000 por hectare, né, a gente teria a geração, nesse 1 hectare, de 17 mega por ano. Na Alemanha, a gente viu que a média hoje está em 23. Mas isso por uma produtividade baixa, investindo pouco, R$2.000 por hectare, 40 toneladas de silagem, que também poderia me dar 4.663 metros cúbicos de biometano por hectare. Hoje, um metro cúbico de biometano ele substitui com folga 1 litro de diesel. Tem regiões no país, como Sorriso, o diesel está a R$ 3,70, R$ 3,70. Se a gente pegar R$ 3,70 e multiplicar por 4.663, a gente vai ver quanto ele gira de capital bruto por hectare. No milho, hoje, ele gira um capital bruto de menos R$10 por saco, porque ele gasta 20 para produzir e vende a R$10 o saco. Então, ele pula, né, se ele tem um custo de produção, nesse nível de tecnologia, de R$2 por metro cúbico, pagando financiamento, pagando todos os custos de operação da planta, e esse custo é decrescente, né, porque ele vai de R$2 até 70 centavos, mas começando com R$2, ele pagando R$ 3,70 no diesel, se ele substituir, né, pelo biometano, ele vai estar economizando R$ 1,70. 1,70 vezes 4.663 é muito mais que 5.000, né? É R$8.000 de lucro líquido por hectare. Então, o que representa isso para uma região, né, de economia? Isso vai para o comércio, isso aumenta o PIB, né, numa região pobre, que praticamente não pode plantar milho, porque não tem como comercializar. E hoje, para vocês terem uma ideia, em 20.000 hectares, um agricultor que faz 1,5 safra, em média, né, porque ele não chega a fazer 2 safras cheias, ele gasta 3 milhões de litros em 20.000 hectares. Então, 8.000, né, nesses 3 milhões que ele gasta, vamos arredondar para 3, ele gastaria 9 milhões. Se ele economiza R$1, ele tem uma economia aí bruta, né, desses 3 milhões por ano. Já paga 3 colheitadeiras novas para ele em 20.000 hectares. Né? Então, se for a 71 centavos, então muito mais. Então, vocês vejam que 2 safras é possível colher 8.162 litros de diesel, né, por hectare. Aqui embaixo, ó, eu fiz uma comparação, porque na UFRJ eu vi um artigo, né, até onde foi dito que eucalipto, 30.000 hectares, poderiam gerar 100 mega. Com 40.000 hectares naquela produtividade ali em cima, mais baixa, né, porque
se aumentar a produtividade, vai também para 30 mil hectares, mas no cenário mais real, também é possível produzir 100 mega. Só que isso eu faço com 105 dias de ocupação de solo. O eucalipto é 7 anos, né? Ou seja, não gera alimento. O biogás gera energia e gera alimento, né? Produz alimentos. Então, existem ocupação de solo, né? Que se ele já tem o eucalipto, eu acredito que uma forma mais nobre de gerar renda seria para móveis, alguma coisa, né? Porque se ele for para energia, é melhor fazer, então, milho, né? O etanol é a mesma coisa. Ele não produz alimento, ele ocupa a área durante o ano inteiro e não gera muita renda para o agricultor, porque o usineiro ele só ganha renda quando a usina paga ele. Eu conheço vários produtores de usina que nunca veem a cor do dinheiro, né? Só entregam a cana e não recebem. Então, em 1 milhão de hectares, nós teríamos a geração de biometano por dia em torno de 22 milhões. Hoje, toda a indústria nacional consome em torno de 26 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, com apenas 1 milhão de hectares, né, que foi o que o Rio Grande do Sul deixou de plantar nos últimos 3 ou 4 anos, é possível gerar quase toda a energia para a indústria nacional que hoje usa gás natural. Ou seja, nós poderíamos proporcionar à agroindústria, à indústria, uma redução de custo muito grande produzindo a partir de uma agricultura que não consegue ter renda através da venda do milho, né? Então, em 30 milhões de hectares, pegando daqueles 230 milhões, 30 milhões de hectares, e transformando em veículos, a gente vê que poderia produzir por dia, ali pegando essa faixa do meio aqui, que seria a média, por exemplo, da produtividade do Mato Grosso, 440 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, que poderia, né, abastecer 209 milhões de carros rodando o ano inteiro. Então, só o Rio Grande do Sul, que são 10 milhões de habitantes, nós temos 6 milhões de veículos. Se pegasse isso como média, para 100 milhões seria 60 milhões, para 200 milhões, 120 milhões. Ou seja, o Brasil não tem 100 milhões de carros. Então, existe um potencial aí para exportação, né, tremendo, né? E fazendo uma comparação no tempo, né, que o etanol estava 2,40 e a gasolina 3,29, hoje no Rio Grande do Sul está R$4, né? Vocês vejam a diferença na cana, né, e aqui silagem de milho e aqui a gasolina. Para andar os mesmos 37 mil quilômetros ou 38 mil quilômetros, com o milho pagando a R$2, eu gasto R$5.800. Nas outras duas alternativas, eu gasto R$13 mil. Essa diferença, né, somada por carros, aqueles tantos milhões de carros, vocês vejam quanto dinheiro sobraria na economia. Se for feito um cálculo, sobraria mais de 120 bilhões de reais, que seria de troco, né, para ser gasto na economia. Hoje, o governo, com esse aumento de taxa, ele está tirando o dinheiro do comércio, está tirando do PIB, por isso que a gente não cresce no PIB. Então, o biogás ainda tem esse efeito de... Ou seja, hoje, se tu fosse abastecer, encher o tanque, tu gasta 160, 180 reais, tu ganharia 90 reais de troco, né? Ou seja, já dá para comprar uma camisa, uma calça cada abastecida de carro, né? Então, aí ficou meio... Mas eu vou tentar explicar, né? Em cima das questões de como decidir política pública, vocês vejam que biogás... Para finalizar aqui, o biogás, com relação à estabilidade da energia, né, aumento de custo, ele tem várias vantagens em relação às outras térmicas e solares, que possibilitaria para o governo, né, criar a política pública para que isso realmente acontecesse, né? Pode passar. E aí vocês vejam, só um exemplo agora para finalizar, né? A gente vê investimentos do BNDES financiando bilhões, né, para investimentos em eólico, que normalmente são investimentos externos. Existe uma dificuldade muito grande, né, para financiamentos de projetos de biogás,
que se fosse financiar projetos, poderia financiar um grande número de projetos, onde o lucro ficaria todo no Brasil, né, e os benefícios seriam sentidos aqui e haveria uma distribuição de renda. Mas essa concentração, né, e direcionamento de financiamento para grandes projetos faz com que os projetos de biogás não saiam. Então, hoje também existem linhas de financiamento para solar, e uma casa que consome em torno de 300 kW, quem vai investir em 25 mil numa residência tem um poder aquisitivo maior, ele gasta mais. Então, fiz um comparativo, né, com o que daria se fosse gerado 1 megawatt-hora de energia, a gente poderia abastecer 1.728 residências. O investimento em solar para abastecer essas residências seria de 43 milhões. Para a mesma quantidade de residência, o biogás, 8 milhões e 600 mil. Então, uma diferença muito grande. Então, quanto mais financiamento para esses tipos de energia, menos dinheiro nós vamos ter para o biogás. Ou seja, nós estamos numa... Pode passar. Né? Então, o que o banco precisa saber para poder financiar um projeto de biogás? O projeto de biogás ele tem que ter o controle biológico, gerenciamento do gás e uma vida útil que permita com que ele pague o financiamento no banco, né? Pode ir passando. Então, seria isso, né? Vocês vejam que as oportunidades em termos de geração de biogás são muito grandes. Através da minha empresa, da Ecoterra Bio, eu tenho um P&D com a TU Berlim, onde a gente está estudando produção de plástico a partir do biogás, e sei que também existe a possibilidade muito grande, né, de avançando nessas pesquisas, de produzir grafeno, que é um elemento que vai ser muito utilizado no futuro, e o biogás vai ter uma grande função com relação a isso. Ou seja, quem tiver uma planta de biogás vai poder avançar também com relação à adaptação de mercado, e muito, né? Quem investe solar e eólico só vai ter a geração disso. Todas as energias são importantes, mas nós temos a obrigação de divulgar que o biogás tem essa função até para a sustentação de outras fontes de energia. Obrigado.